Em um conflito entre o bem e o mal, que representa o grande conflito entre Deus e o inimigo. E nós estamos no meio de tudo isso. E o inimigo tentou a Deus dizendo: Jó só é rico, abastado, porque o Senhor encheu a ele de bens, está rico. E aí Deus disse: toca nele, vai, toca nele. E ele tocou em Jó. Primeiramente, todo o seu gado morreu. E para alimentar o gado, deveria ter muito capim, que era para sustentar o gado de leite, precisava comer. Naquele tempo não tinha ração, como hoje tem. E aí ele volta a dizer, ou seja, Deus disse a ele: está vendo? Você acabou com todo o gado de Jó e ainda ele mantém feliz? E ele diz: ora, tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. E disse Deus: vai, toca nele, mas não toca na sua vida. E aí, ele entra em cena. Deixa Jó com úlcera maligna da planta dos pés até o alto da cabeça. Jó ficou sem nada, os seus 10 filhos morreram, estavam todos reunidos. Todos os seus 10 filhos morreram. E Jó já não tinha mais dinheiro para fazer o velório e também o sepultamento de 10 filhos. Já imaginou uma pessoa perder 10 filhos de uma vez só? Não tenho notícias de que alguém perdeu 10 filhos de uma vez só. Eu não conheço. Pode até haver uma pessoa que perdeu 10 filhos, ou no máximo 2 ou 3. Pode ser. Mas perder 10 filhos e ainda não ter dinheiro para fazer o velório e o sepultamento dos seus filhos. Agora, ele estava em uma situação difícil. A mulher disse: Jó, tu ainda retém a sua fé em Deus, amaldiçoa seu Deus e morre? Antes eu imaginava que ela, a sua esposa, não tivesse fé. Mas depois de 4 décadas, eu compreendi que ela tinha fé sim. Porque imagina uma mulher que era rica e perdeu tudo. E agora viu o seu esposo no meio das cinzas, se coçando com um caco de telhas. Ele também não tinha dinheiro para pagar um hospital. E nessa angústia, ele disse: ainda que ele me mate, nele confiarei. Naquela época, eles tinham a ideia que Deus matava as pessoas. Mas Deus não mata ninguém. Deus é o Senhor da vida. Isso aí é obra daquele outro. Não é obra de Deus, é consequência do pecado que ele mesmo induziu os nossos pais a pecarem. Então ele diz: ainda que ele me mate, nele confiarei. Num outro verso, 19, 25,
Ele diz: eis que o meu Senhor vem, e que por fim se levantará na terra, e eu o verei, esses olhos, e não um outro, de alegria, minha alma desfalece. E no final da história, antes dela, Deus ficou mudo, não disse nada, a não ser os seus 3 amigos a onça, né? Que vieram ali só para dizer que Jó tinha alguma coisa. Amigos da onça. Eram 3. Vieram de longe, porque a fama de Jó corria tudo ali. E eles vieram de longe. E quando eles vieram, por um momento, eles ficaram tristes. Até ficaram 7 dias de jejum. Mas depois começaram ali, falaram assim: ó, Jó, você deve ter cometido algum pecado, porque não é possível um homem como você, que goza do respeito de todos nós aqui, que é uma espécie de juiz que ficava à porta para dirimir as questões que as pessoas tinham. Jó, ele era os ouvidos dos pobres, ele era as mãos dos pobres e também era a voz dos pobres. E Jó alimentava os pobres. Era um homem acima do seu tempo. Jó estava, talvez, aonde se queimava lenha, não é? É uma suposição. E ali havia cinzas, talvez até morna já, né? Levemente quente. E ali ele se coçava com um caco de telha. E no final ele disse: ainda que ele me mate, ele confiarei. E depois ele fala: eis que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará na terra, e os meus olhos o verão, e não outro. De felicidade ou de saudade, né? A minha alma desfalece. Veja bem, já tinha saudades de Deus? Como se ele não via Deus? Através da comunhão que ele tinha, ele podia sentir bem de perto a presença de Deus. Por isso ele diz: de saudades a minha alma desfalece. Será que eu e você teria, em meio a esse revés, a confiança em Deus? Olha, hoje em dia, as igrejas neopentecostais, com todo o respeito, eles pensam que estão imunes, que tudo vai ser ou é um mar de rosas, quando de fato não é. A vida do crente, ela é estreita, o caminho é estreito. E Paulo fala assim: todos os que querem servir a Deus piamente passarão por aflições e perseguições. Aqui eu estou aumentando um pouco. Fica aqui, irmãos e amigos, essa breve reflexão sobre Jó. Há muitas coisas para se falar, mas teria que fazer uns 30 vídeos, né? Mas aqui é só um spoiler, como diz hoje, está até na moda isso aí, entre os doutores. Mas eu aqui falo assim, ó, eu vou adiantar um pouquinho, né? Mas eles falam spoiler. Nós fizemos aqui um spoiler, então, né? Nós temos que acostumar com esses vocábulos novos, né? Senão a gente fica para trás. Não é? Mas antes de despedirmos, eu ou nós vamos orar a Deus.
para que Ele nos abençoe. E se vier um revés nas nossas vidas, que nós possamos manter a fé em Deus e saber que Ele virá para nos buscar, para nos dar uma vida nova. Deus ficou em silêncio até o final do capítulo, quase. E aí Deus, ele começa a falar com Jó. Onde você estava quando eu criei a terra? Onde você estava, Jó? Quando as estrelas da alva me contemplava, eu criando a terra, onde você estava, Jó? E aí Deus rompe o silêncio e começa a falar com Jó. E no final das contas, Jó teve 10 filhos, gerados por ele e por sua esposa, a mesma que disse: amaldiçoa o teu Deus e morra. Jó teve todos os seus bens de volta. Alguém me disse que os amigos de Jó, que não foram um, nem dois, nem 10, talvez muito, fizeram aquela vaquinha, não é? Para que Jó voltasse ao primeiro estágio, saudável, tudo aquilo que ele era. Veja só, quando Cristo vier, ele vai nos dar tudo aquilo que nós perdemos por seguir a Deus, por segui-lo. O caminho é estreito. O caminho é estreito. Os neopentecostais disseram: olha, eu tenho fé e Deus vai poupar a minha vida e vou poder ter um carro zero, uma mesa farta. Será que é isso mesmo? Como é que andava os profetas? Vestido de pele de ovelhas. Era assim que eles andavam, os profetas. E nós queremos tudo nessa vida, mas se quisermos tudo nessa vida, nós não teremos aquela que é eterna, porque essa aqui é passageira, irmãos e amigos. Não devemos pensar no imediato, que é o hoje ou agora, mas pensar no futuro, quando Deus vier, quando Jó, como Jó disse, quando ele vier, ele vai me livrar de toda essa angústia que hoje teremos e viveremos para sempre, sem nenhum problema. Agora eu quero despedir sem antes orar. Fechar os olhos, uma oração simples e curta. Podemos orar então? Pai querido, muito obrigado pela paz que ainda temos, por tudo de bom que ainda temos, mas com certeza, a Tua palavra não nega, ela diz que no futuro próximo nós não teremos mais nada, que precisamos fugir. Mas depois o Senhor nos dará a vida eterna. Porque se pensarmos no imediato, nós perderemos a vida eterna. Nos ajude, portanto, a andar contigo, porque o Senhor se agrada de nós, ainda que não merecemos. Fica conosco, com nossos irmãos e amigos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou encerrar aqui.